Boa essa frase de Agostinho, não? Sem justiça, que são os reinos, senão um bando de ladrões. Parece que algumas coisas mudam e talvez outras não. Hoje nós vamos estudar o livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 a 7. Eu gostaria de ler com vocês. Abra ali em Romanos. Romanos, capítulo 13, versículo 1, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus, algumas versões dizem serva de Deus, mas visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela, a autoridade, traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, impostos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Eu queria convidar vocês que nos primeiros slides, talvez se você se sentir um pouco incomodado, você não concordar com o que está escrito, eu queria convidar você a ficar só mais um pouquinho, que uma hora as coisas vão fechar. Hoje a gente vai fazer diferente. Nós vamos pegar cada um dos versículos e entrar um pouquinho mais dentro deles, ao invés de um panorama mais geral. Primeiro versículo de Romanos, capítulo 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. O Estado é uma instituição nomeada por Deus. Respeitar o Estado significa respeitar a Deus e vice-versa. Lembre-se, em que momento Paulo escreve isso? Paulo escreve isso num momento muito difícil da sua vida. A perseguição aos cristãos é algo que vocês sabem. Faz parte da história dos nossos ascendentes de fé. Faz parte a perseguição. Se ninguém persegue você, se todo mundo gosta de você, se todo mundo convida você para tudo, alguma coisa está errada. Porque a marca registrada da fé cristã é a perseguição. Porque os cristãos lutam contra a injustiça num mundo que é injusto. Portanto, é natural que soframos opressão, perseguição, rejeição. E Paulo escreve isso num cenário muito complexo. Lembre-se que os imperadores da época, eles não eram figurinhas assim tão bacanas. Nero, Cláudios, Domiciano, depois tem mais um outro que Tibérios. Todos esses foram imperadores que estavam no pano de fundo de toda a história do Novo Testamento. Cristo foi crucificado pelo Estado. A operacionalização da crucificação de Cristo foi dada pelo governo romano. Paulo foi assassinado, não pelos judeus, mas pelo governo romano. Eles estavam falando, quando Paulo fala de que o Estado é uma autoridade que foi dada por Deus, tenta imaginar neste contexto, eles sabendo que eram os imperadores romanos que perseguiam os cristãos e que alguns anos depois colocariam os cristãos nas famosas cenas que vocês conhecem, né, do Coliseu com os cristãos e soltando o leão em cima deles. Era sobre isto que Paulo estava falando, que aquelas autoridades, tiranos, assassinos, e que nos perseguem, e nós não revidamos com violência, não demos motivos tão grandes, a não ser que nós não adorávamos como Deus. César não era Deus, Nero não era Deus. E é sobre esses que Paulo fala. Eles são autoridade divina. É difícil compreender esse tipo de coisa nesta circunstância. Se o cara fosse legal, né, como o rei da Jordânia, que teve um papel fundamental nas tentativas de pacificação no Oriente Médio, tudo bem. Quando o rei da Jordânia morreu, foi uma celebração maravilhosa do povo.
O povo adorava, amava aquele rei. Um rei que fazia muito pelo seu povo. Estes talvez fossem servos de Deus. Mas este Nero, Cláudius, Michel Temer, Donald Trump, o maluco da Coreia do Norte, assumir que eles são autoridades de Deus na terra é difícil. Não casa o Lé com Cré. Como aceitar isso de verdade? Eu, particularmente, cada vez que leio isso, falo, Senhor, como que pode? Como que pode isso? E mais, eles não só são nomeados por Deus, como nós devemos nos sujeitar a eles. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Pois não há autoridade que não venha de Deus. Deus estabeleceu. Nós devemos nos sujeitar ao governo atual. Que está mudando muito ultimamente, mas atualmente o que está lá é esse. Mas o que significa sujeitar? Vamos andar mais um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Mas tem limites. Nós obedecemos às leis, nós cumprimos as leis. Mas nós nos sujeitamos ao Estado até o momento em que a obediência ao Estado passa a implicar desobediência a Deus. E nós vamos obedecer sempre Deus, antes de qualquer um, incluindo o Estado, incluindo o CEO da sua companhia, incluindo o seu chefe, incluindo o seu marido, a sua esposa, incluindo qualquer pessoa. Nós obedecemos a Deus primeiro. Se as autoridades estão cumprindo o seu papel de fazer justiça, nós obedecemos às autoridades. Mas se ela não está cumprindo, talvez nós devamos desobedecer. Mas qual a motivação da desobediência? Lembre-se das parteiras do Egito? Moisés, Faraó, a autoridade, não é? Mandou matar todos os meninos. Quando Moisés nasceu, o que as parteiras fizeram? Colocaram ele numa cestinha e tentaram dar um balão no Faraó. Né? E aí elas mesmo, muito espertas, pegaram de volta o nenê, levaram para a princesa. Mulher inteligente, né? Homem eu não sei se consegue fazer toda essa sofisticação. Né? E levaram para a princesa e falaram, olha princesa, filha do faraó, olha que nenê bonito, eu gostei dele. Se você quiser eu posso cuidar. Tá bom. E deu para a própria mãe cuidar. Elas desobedeceram. Uma ordem da autoridade da época. Sadraque, Mesaque e Abednego. Nome interessante para você dar para o seu filho, não para o meu, para o seu. 3 rapazes, muito inteligentes, bonitos, bem preparados, que vinham de famílias boas da época. Passaram a servir um outro imperador, Nabucodonosor, que obrigou-os a adorar ele mesmo e outras imagens que eles não adorariam de jeito nenhum. E eles desobedeceram. Isso nós não fazemos. Nabucodonosor mudou o nome deles. Eles deixaram mudar o nome. Nabucodonosor forçou-os a ensinar a cultura dos babilônicos, não a deles. Eles aprenderam. Ok, a gente aprende sua cultura. Eu aprendo a sua língua. Eu faço parte do seu programa de trainee que ele criou ali para os jovens potenciais. Mas quando Nabucodonosor disse a ele, você agora vai ter que me adorar e adorar os deuses que existem aqui, eles falaram, isso não. Isso nós não vamos obedecer. E o que aconteceu? Lembre-se, no livro de Daniel, foram jogados numa fornalha quente e saíram vivos, por milagre. Daniel é um outro exemplo. Na época de Daniel, que serviu, e naquele determinado momento ele servia ao rei Dario, e ele instituiu uma ordem, todos aqui vão ter que não pode ninguém mais fazer nenhum tipo de oração e reunião como essa, se não forem dentro dos meus termos. O que Daniel fez? Continuou fazendo o que ele sempre fazia. Ele desobedeceu a ordem do imperador e continuou orando 3 vezes ao dia e de janela aberta, diz a Bíblia, que é para deixar claro que ele não mudou nada na sua vida. Daniel, o nome dele foi mudado. A cultura, ele teve uma cultura diferente, ele teve que aprender. Aprendeu novos modos, novos costumes. Mas quando foi confrontado entre adorar o imperador e as suas coisas e adorar a Deus, ele desobedeceu a ordem da autoridade. O propósito dessas desobediências não é a rebelião contra o governo, mas é a submissão ao nosso Deus. Faz diferença? Faz diferença?
Faz total diferença. Para quem vê de fora não percebe. É que nem os amigos da Samantha correndo. Eles correm e eu fujo. De fora não dá para perceber, está todo mundo correndo. Um está fugindo, o outro não. Mas dentro é diferente. Eu me pergunto, quando tiveram as manifestações aqui, que a gente foi para as ruas, né? Pessoas da igreja foram, outros também, de outras denominações. A minha pergunta naquele momento, a Bíblia não diz, irás para a manifestação em protesto contra Dilma, contra o Lula. Não irás, não participarás de movimentos. A Bíblia não diz isso. Mas para mim a pergunta central era, por que você está indo? Ninguém vai poder dizer para você vá ou não vá. Se alguém disser isso para você, numa mensagem em qualquer igreja cristã, não acredite, porque a Bíblia não diz isso. Ninguém vai poder dizer vá ou não vá. Mas qual a intenção do seu coração? Se você vai com a intenção da desobediência, do ódio, da ira, eu quero ver o pau comer, eu quero ver isso desmoronar, isso não agrada a Deus. Você não está se sujeitando e sendo submisso às autoridades. Se você fica replicando meme, piadinha de presidente da República, se você faz isso, pare hoje e peça perdão ao Senhor. Porque fazendo isso, você não está se sujeitando às autoridades. Você está fazendo isso por rebeldia. Você está fazendo isso por desobediência. E quando você desobedece às autoridades até certo limite, você está desobedecendo a Deus. Mas se você tiver que desobedecer uma autoridade, faça isso, em primeiro lugar, por submissão a Deus, e não por rebeldia. Ninguém vai perceber do lado de fora, não tem como saber. Um está lá por rebeldia, outro está lá por submissão ao Senhor. Ninguém vai saber. Mas o seu Deus sabe, e você está agradando a Ele. Quando nós desobedecemos às autoridades, quando elas passam do limite que Deus deu a elas, nós desobedecemos por submissão a Deus e não por rebeldia, por ira, por raiva. Versículo 4. Pois as autoridades ou governo, os governos são, o original da palavra aqui é ministro. Os governos são ministros de Deus. Para o seu bem, para o bem de vocês, para o meu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Espada na época era um símbolo de pessoas poderosas e que faziam justiça. Os altos escalões do poder da época andavam com uma espada e ele tinha o poder de manter você vivo ou morto. Esse é o significado daqui. Mas se você praticar o mal, as autoridades são ministros de Deus, agentes da justiça, para punir quem pratica o mal. A autoridade e o ministério do Estado são concedidos por Deus. E a palavra que ele usa aqui, ministro, servo, é a mesma palavra que ele usa quando ele fala dos dons e os ministérios do Espírito Santo. E os comentaristas não têm dúvida, há um consenso entre eles, de que o Estado desempenha um papel designado por Deus, de recompensar o bem ou o mal, e que são comparáveis a ser pastor, a ser um sacerdote religioso, a ser um missionário, a ser um teólogo, a ser alguém que dedica a vida a Deus. A palavra é a mesma. Se você é funcionário público, você está no mesmo ministério do que um pastor, do que um sacerdote, do que um missionário. Quem é funcionário público aqui? Levanta a mão. Saibam vocês que o termo que Paulo usa para governos, pessoas que trabalham no governo, é o mesmo termo que ele usa para os ministros da igreja. O trabalho de vocês é divinamente dado pelo Senhor. Deus está cumprindo o seu plano através do Estado e dos governantes. Todos os grandes doidos que a gente acha, eles não estão no poder sem um propósito. Há um plano de Deus em curso. E as dúvidas que nós temos são as mesmas dúvidas que os cristãos da época antiga também tiveram. Quando eles viram as atrocidades de Nero, o Nero meteu fogo na própria cidade, Roma. Sabendo que Roma não era só uma cidade, Roma era uma cultura, Roma era um modo de se viver. Roma era um sistema político, econômico, cultural. Roma era Roma. Roma era luz. Era muito mais do que uma cidade. E aquele maluco daquele Nero teve uns surtos.
e cometia atrocidades, e você virar e falar, esse cara é uma autoridade do Senhor? Sim, ele é. Sim, ele é. Mas em alguns momentos, eles não estão cumprindo a responsabilidade que Deus deu a eles. Versículos 5 e 6. É necessário que eles estejam sujeitos às autoridades. Estejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão sempre a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Nós somos submissos às autoridades porque é uma forma de mostrar submissão a Deus. E é por isso que nós respeitamos os nossos governantes. Nós pagamos todos os impostos, está muito claro aqui. Por que você paga imposto? Porque está certo? Porque o que Jesus disse a respeito dos impostos? Dai a César o que é de César. Verdade? Mas aqui existe algo que a gente passa muito rápido. Por que nós pagamos impostos? Pois as autoridades estão a serviço de quem? As autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Quando você paga, nós pagamos impostos, porque quando você paga o imposto, a nossa motivação, o nosso entendimento de pagar impostos é porque eu estou pagando o salário das pessoas que são ministros de Deus para cuidar de nós. Repito, quando nós pagamos impostos, nós estamos pagando os impostos para cobrir o salário das pessoas que são ministros de Deus e que foram chamados para cuidar de nós. É isso que está escrito aqui. Não sou eu que estou falando. E por isso nós pagamos impostos também. Não é só uma questão de ética. Isso aqui mudou o meu jeito de ver a questão dos impostos. E óbvio, né? Se ele fala de pagar... Por que Paulo fala para pagar imposto? Porque, obviamente, as pessoas não pagavam imposto lá também. E, em especial, o povo judeu, eles eram duplamente tarifados, que nem ICMS, não é? Você paga ICMS aqui e paga ICMS lá. Mesma coisa, quando sai de um estado para o outro. Eles pagavam imposto para os líderes judeus e pagavam imposto para o Império Romano. Karen Armstrong, nesse livro aqui, fala que, claramente, grande parte dos conflitos da época religiosa se davam por quê? Pelos altos impostos. A galera se manifestava muito porque pagava imposto demais. Você já ouviu isso em algum lugar? E terceiro, nós oramos pelos nossos governantes. O famoso trecho de 1 Timóteo 2,2. Façam súplicas o tempo todo por aqueles que nos governam. Quanto que você, não a tua sogra, o teu cunhado, o teu chefe, que te gosta de falar mal desses três sempre, é gostoso falar mal dos três, né? Não é dele, é você. Quanto que você tem dedicado, desde quarta-feira à noite, quando surgiu essa história toda? Quanto tempo você tem dedicado em oração por esse país? Você é um discípulo de Cristo. Você é uma discípula de Cristo. Nós oramos quando a coisa começa a apertar. Ao invés de ficar repassando memezinho de Facebook, que é uma coisa que eu acho pessoalmente idiota. Pessoalmente, a Bíblia não diz isso, então vocês não precisam acreditar. Quanto tempo vocês têm dedicado em oração por esse país? Porque isso é bíblico. Isso é atitude de cristão e de cristã. E é nesse momento que nós mostramos quem nós somos. Mas tipo assim, pergunta que não quer calar. O que fazer quando os governantes agirem de forma perversa? Quando eles não cumprirem isso que Deus está falando para eles? Primeiro, nós convertemos indignação em intercessão. Porque nós vemos até onde o pecado pode avançar na vida dos nossos governantes e as suas consequências desastrosas. As consequências do que nós estamos vendo hoje neste país são desastrosas ou não? Isso prova o que o pecado pode fazer na vida de uma pessoa, especificamente na vida de um governante. Eles estão cegos. Eles não têm noção do estado da natureza humana que eles se encontram e eles sequer conseguem sair dela. Ano passado, ainda no governo Dilma, eu tive a oportunidade de encontrar com secretários e especificamente um dos ministros por um projeto que eu lidava. Eles estão embebidos num mundo onde parece que não tem saída. E nós ficamos indignados. Quem aqui não ficou indignado com tudo isso?
Nós, cristãos, nos comportamos de forma diferente. Nós convertemos indignação em intercessão. E essa foi uma frase que pastor Paulo e André trouxeram para esta mensagem. 2, nós deixamos que o Espírito Santo sonde os nossos corações para saber quem é o nosso Senhor. No meio de um período de crise como essa, o desemprego começou a vir notícias boas, né? Inflação, desemprego um pouquinho, de repente cai tudo de novo. Quem é o seu Deus? É o seu emprego? Quem é que te traz segurança? Aonde está o seu coração? Onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro, diz o Senhor. É o emprego que te dá a segurança. É um bom contrato que você fecha com um cliente que te dá segurança no meio da crise. É o plano de previdência que você acumulou. É a poupança e todos quando você é demitido, todos os benefícios que você recebeu. Aí está o seu coração. É o networking que você tem. Em momentos de crise, é o momento em que nós deixamos o Espírito Santo nos confrontar. Não é confrontar outra pessoa, né? Ah, eu queria que fulano estivesse aqui ouvindo. Esta mensagem é para você e para mim. Aonde está o seu coração no meio da crise? Aonde você tem colocado o teu tesouro? Quais são as idolatrias que passaram a tomar conta da sua vida e você não percebeu? Deus permite que os governos cometam atrocidades contra pessoas para mostrar quem é o verdadeiro Deus. É esquisito dizer isso, mas Deus fez isso em vários momentos na história. Deus permitiu que governantes, imperadores, ditadores, déspotas pressionassem o povo dele para que o povo se arrependesse dos seus pecados, porque não havia outro jeito. Deus havia enviado tudo o que podia. Mandou os 10 mandamentos, ninguém prestou atenção. Abriu o mar, ninguém prestou atenção. Deu comida no deserto, ninguém prestou atenção. Bom, então só tem um jeito de fazer o povo entender quem eles são e que precisam de redenção. E Deus utilizou governos na história da humanidade e colocou o povo em situações difíceis para revelar a situação de idolatria e de vazio que eles vivem, de que eles colocam o seu coração e a sua confiança naquilo que não pode trazer a salvação. Quando os governantes começam a passar dos limites, nós intensificamos nossas orações pelos governantes. E nós ajudamos quem está ao nosso lado. Eu fiquei muito feliz há 2 meses atrás. Pude indicar um amigo meu, que era um CFO de uma empresa que eu trabalhei. Indiquei para uma vaga que tinha, com uma forte recomendação, e ele foi contratado. Ele me mandou uma mensagem tão linda. Eu falei, cara, não fui eu, foi você. Você mereceu isso. Eu só fiz uma recomendação. Mas eu fiquei tão feliz de poder vê-lo colocado. E feliz, ele está muito bem, está numa organização que ele está gostando demais. Nós ajudamos os outros. Nós tentamos aproximar pessoas. E eu tenho visto amigos meus fazendo isso também, comigo e com outras pessoas. Nesses momentos, nós não somos otimistas, mas também não somos pessimistas. Nós confiamos na soberania de Deus. Há um plano de Deus que está sendo implementado. E esse plano prevê que todo homem tenha a oportunidade de reconhecer que ele precisa de Deus na sua vida. E que Jesus Cristo é o único que pode preencher um espaço dentro de nós, que nada pode preencher. Seu plano de previdência não pode preencher. Os recursos que você ganhou na sua demissão não pode preencher. O seu network não pode preencher. É aquela situação, aquele vazio, aquelas perguntas que surgem quando você está sozinho, quando você está sozinha. Nós também não entramos em desespero, mas tampouco demonstramos indiferença. Nós seguimos com serenidade. Não somos desesperados, mas também não somos indiferentes. Nós seguimos em serenidade, porque sabemos o Deus que temos. E é essa serenidade que deveria, hoje, no meio da situação que a gente vive, guiar o seu coração. Tome cuidado ao entrar nas conversas. Ontem eu estava em outra cidade, entrei no táxi, não deu outra, entrou no táxi e o cara começou a falar. Fala de tudo quanto é nome de gente que tem aí. Aquilo, óbvio que aquilo... isso porque eu ia falar aqui hoje, né? Você fica assim... Cuidado. Cuidado, porque isso pode afetar o seu coração.
Nós não entramos em desespero, nem somos indiferentes. Nós seguimos com serenidade, porque Deus está no controle. E as coisas que estão acontecendo não estão fora do seu plano. Nós não somos da direita, não somos da esquerda. E sequer somos independentes. Nós somos da verdade. E fazemos oposição à mentira. Isso não é uma declaração política. Se você decidiu entrar na política, nós devemos incentivar nossos filhos ainda que ser político, trabalhar no governo, é uma opção de carreira. E a partir de hoje eu mudo o meu discurso com meus filhos. Trabalhar no governo é um ministério de Deus. É um chamado de Deus. Nós combatemos as injustiças, mas nós não julgamos. Deus é o justo juiz. Quanta ambiguidade, não é? Quanta rivalidade. Coisas esquisitas, opostas às vezes. Nós combatemos as injustiças, mas não julgamos. É diferente uma coisa da outra? Sim ou não? É diferente. Nós combatemos as injustiças, mas não apontamos o dedo. Nós queremos que os culpados sejam julgados dentro da autoridade que foi estabelecida por Deus, que é este governo. São todas as instituições que existem. O STF e todos os demais supremos tribunais que existam, todas as comissões que existem dentro da nossa instituição, do nosso governo. Mas nós não julgamos. Nós combatemos a injustiça, mas nós não julgamos. Deus é o juiz. Ele julgará todos. Uma vez, discutindo a Bíblia com algumas pessoas, questionou-se essa história de Deus é o juiz. Isso não é muito negativo? Né? Deus vai julgar as pessoas? A minha resposta foi não. Isto é libertador. Porque lutar contra a injustiça neste mundo, a gente sempre ganha a luta contra a injustiça? A gente sempre ganha? Não. Às vezes, quase nunca a gente ganha. Então, qual é a nossa esperança? Para que lutar contra a injustiça se nada é feito? Se tem esse bando de gente ali com essa roubalheira toda e nada acontece com eles? Nós continuamos lutando contra a injustiça, sabe por quê? Porque a nossa certeza é que o justo juiz vai julgar cada uma das pessoas. Ele fará a justiça. E por isso eu continuo lutando contra a injustiça. Ainda que haja impunidade, ainda que o Estado não cumpra o seu papel de promover o bem e de punir o mal, porque esse é o papel do Estado. Ainda que ele não faça isso, eu creio num Deus que fará justiça. E Ele fará cada um prestar contas diante dele. Isso nos mantém firmes. Um trecho do livro de Christopher Wright. Como cristãos, nós precisamos de uma compreensão radical acerca do pecado em suas dimensões públicas. Precisamos ver como parte da nossa missão o fato de sermos chamados para confrontarmos o pecado de modo profético, em nome de Cristo. Para Deus, a esfera pública não precisa ser extinta por causa da corrupção, mas sim precisa ser espiada e resgatada. Eu já visitei um país sem governo. Foi o pior lugar que eu fui. Foi o país que eu voltei mais triste na minha vida. Eu visitei um país onde não havia governo. Eu já visitei países em guerra. Já estive em trabalhos humanitários em países em guerra, na Angola. Mas guerra tem governo. Tanto tem governo que um não gosta do outro e taca a bomba no outro. Tinha governo. Era guerra, era ruim. Mas eu estive em um país onde não havia governo. O único governo que existia lá eram as forças das Nações Unidas, comandadas pelas tropas brasileiras. Eles eram o governo. Mas não havia presidente, não havia vice-presidente, não havia mais ninguém. Foi o pior lugar que eu fui, o mais triste na minha vida, ir para um lugar onde não tinha governo. Sabem por quê? E agora eu compreendo, depois de muitos anos, quase 10 anos, eu compreendo por que eu fiquei triste. Sabem por quê? Porque um país sem governo é um país sem Deus. Hoje eu compreendi. Por que eu voltei daquele país tão triste? Já vi tanta coisa ruim. Agora lá no Líbano, não sei se vai ser no campo de refugiados ali, se vai ser muito melhor. Mas ir para um lugar onde não tem governo significa que é um lugar onde não há a presença de Deus.
Ah, mas Deus é onipotente. Não há representação no governo. Deus se representa através do governo e Deus não estava lá. Eu queria pedir que... Há uma oração. Eu queria fazer com vocês uma oração de pé. Enquanto isso, eu queria pedir para a equipe que já pode vir. Esse não é o último slide, mas será por causa do tempo. A igreja cristã teve um líder, vários líderes. Um deles chamava Clemente. Os católicos o chamam de Santo ou São Clemente. Ele viveu alguns anos, algumas décadas depois de Paulo. Ele soube das histórias de Nero matando cristãos. Ele viu Cláudio expulsando os cristãos à força de Roma. E ele viu as atrocidades de um outro imperador chamado Domiciano, especificamente sobre os cristãos. Cristão, na época, era bode expiatório. Qualquer coisa que dava de errado, joga a culpa nos crentes lá. Põe esses cristãos, tudo vai para a fogueira. Qualquer coisa que acontecia, eles eram motivo. Né? Eles eram bodes expiatórios. E mesmo depois disso, vendo todo esse contexto das autoridades que eram autoridades que deveriam vir de Deus, ele escreveu uma oração. E que eu gostaria que nós recitássemos todos juntos um trecho, é uma oração grande, um trecho da oração de Clemente. Um grande herói da igreja cristã, de tempos atrás. Eu queria que vocês ficassem de pé, e nós vamos recitar essa oração, e depois disso, vou pedir que a equipe de louvor entre com a música. Senhores, essa oração, ela foi recitada por diversos grupos cristãos no início da história da igreja. Cristãos da igreja de Roma recitaram esta oração que nós vamos recitar agora. Estamos aqui cumprindo algo, ou continuando algo, uma prática, que irmãos e irmãs como nós recitaram e fizeram há séculos atrás. Porque o nosso Deus continua vivo. O nosso Deus continua santo. O nosso Deus continua soberano. Vamos lá? Guia nossos passos. Vamos recitar todos juntos. Guia nossos passos para andarmos em santidade, justiça e singeleza de coração, e para fazermos coisas boas e aceitáveis à tua vista e à vista dos que nos governam. Sim, Senhor, faze que o teu rosto brilhe em paz sobre nós, para o nosso bem, de modo que sejamos protegidos por tua forte mão e sejamos libertados de todo o pecado por teu braço estendido. Dá-nos concórdia e paz, a nós, a todos os que habitam na terra, como fizeste aos nossos pais, quando clamaram a ti com fé, fidelidade e santidade, enquanto prestarmos obediência ao teu onipotente e excelso nome, e aos nossos legisladores e governadores. Tu, ó Senhor e Mestre, deste-lhes autoridade para exercerem soberania mediante o teu excelente e indescritível poder, para que nós, reconhecendo a glória e a honra que lhes deste, nos submetemos a eles, não resistindo em nada à tua vontade. Concede-lhes, pois, ó Senhor, saúde, paz, concórdia e estabilidade, para que possam exercer, sem tropeços, o governo de que os incumbiste.